Boa noite a todos que estão aqui no templo e àqueles que estão nos acompanhando através das mídias sociais. Nós estamos nesse ritmo tão intenso, né? Desde a noite de terça-feira, mas é muito bom e é edificante para nós, mas é muito bom também nós pararmos, cultuarmos a Deus, louvarmos ao Senhor em congregação, em comunidade, refletir um pouco, né, na sua palavra. Isso também é muito bom e muito importante. Nós estamos com o coração triste, né? Coração amargurado por tudo aquilo que aconteceu. Muitas pessoas conhecidas nossas, ali do Alto da Serra, sofreram, mas o nosso coração também está cheio de gratidão. Irmãos, como foi fortalecedor para todos nós receber o apoio das pessoas, principalmente de outros lugares, de outras cidades. Quando alguém entrava em contato comigo, algum pastor, ou um irmão de outra igreja, ou irmã de outra igreja, a sensação que eu tinha é que a vontade deles era que eles estivessem aqui conosco. Tamanho carinho que eles falavam com a gente, né? Não era só a questão de doar algo material, não, mas era a preocupação de estar ajudando, de estar nos confortando. Teve um dia que no meio dessa correria toda, eu estava até lá no outro colégio, o Colégio Santo Antônio, onde os desabrigados que estavam aqui foram para lá. Um pastor, naquela correria, me ligou, eu atendi o telefone e falou: eu quero orar por você. Então eu parei ali, ele orou ao telefone comigo, ficou ali alguns minutos orando e desejando as bênçãos de Deus para a minha vida. Então isso foi muito bom, e isso não tem preço. Então eu gostaria muito de agradecer. Eu não posso citar nomes que eu poderia ser injusto, mas quantos irmãos entraram em contato conosco e ofereceram todos os tipos de ajuda. Deus seja louvado pela vida deles. Eu vou pedir aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Livro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Diz assim a palavra de Deus: não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. É interessante que essa tarde eu estava refletindo nesse texto e me veio à mente que algumas semanas atrás, se eu não me engano 2 semanas atrás, quando eu estive pregando aqui pela última vez, eu preguei sobre a graça de Deus. Eu falei que a graça de Deus, ela nos move, nos transforma, e tudo aquilo que somos e fazemos é pela graça de Deus. Então nós devemos realmente agradecer ao Senhor, porque foi pela sua graça que Ele nos fez solidários, que Ele nos fez um povo fraterno e generoso. Então, se nós estamos realizando tudo isso, né, que nós estamos realizando, é pela graça do Senhor. Como nós vimos aqui, Josué, ele estava diante de um grande desafio. Ele havia sofrido uma perda muito grande, que era do seu líder, Moisés. E ele havia, desde o livro de Números, não é a primeira vez que o nome de Josué é citado, ele estava ali acompanhando Moisés. Ele foi um dos 2 espias que trouxeram um relatório favorável da terra que eles haviam ali espiados. Que o povo havia espiado. Então, o restante trouxe todo um relatório pessimista, né? Um relatório que estava desencorajando as pessoas a avançarem, quando Josué e Caleb trouxe um relatório bastante otimista. Então, ele era ali aquele que estava caminhando realmente junto com Moisés. E logo agora, depois da morte de Moisés, ele se viu diante de um grande desafio. Os irmãos imaginem liderar uma população como aquela, né? Os estudiosos afirmam que naquela época existiam mais ou menos 2 milhões de pessoas que
Moisés estava liderando ali na saída e Josué completou ali com a sua liderança. Então, eram mais ou menos 2 milhões de pessoas. E o seu líder maior havia morrido, quer dizer, ele estava já passando por aquela perda, ele estava passando já por aquela separação. E então Deus o coloca diante de um grande desafio, que era conduzir o povo à terra prometida, conduzir o povo à promessa que o Senhor já tinha feito. Ele começa a encorajar Josué, o nosso Deus, a partir do verso 6, que ele disse: ser forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos teus antepassados. Então ele continua aqui discorrendo tudo aquilo que ele iria fazer e todas as demais orientações que ele poderia dar a Josué. E no versículo 9 ele dá essa última palavra de encorajamento, porque Deus o havia mandado, Deus tinha dado aquela missão para Josué, por isso ele não poderia retroceder, por isso ele deveria seguir em frente, por isso ele deveria obedecer ao Senhor, por isso ele deveria ser forte e ser corajoso, por isso ele deveria não se apavorar e nem se desanimar. Então, Deus encorajou Josué diante daquela grande missão que ele tinha pela frente. Assim também, meus amados irmãos, Deus nos encoraja a cada dia para a grande missão que temos pela frente. Nós estamos já exauridos, cansados, já carregando um peso nas costas das perdas que os nossos amigos tiveram, os nossos irmãos tiveram, mas o Senhor, nessa noite, quer nos encorajar a prosseguir, porque a missão é muito grande. O nosso trabalho, meus amados irmãos, apenas começou. Temos muito pela frente. Além da nossa missão que temos que cumprir como igreja, nós que somos aqui dessa cidade, da Segunda Igreja Batista, e tantos outros quantos se sentirem chamados, devem buscar encorajamento do Senhor, devem ter esse encorajamento do Senhor, porque o trabalho apenas começou. Porque nós sabemos, irmãos, que a nossa cidade, ela sofreu uma catástrofe muito grande, que não vai se curar, não vai se cicatrizar em dias ou meses, mas vai perdurar durante anos. E nesse período Deus estará nos dando a oportunidade de cumprir com a nossa missão de modo específico. Além da nossa missão de maneira geral, que é anunciar o Evangelho, nós temos essa missão específica, que é cuidar desse povo, que é cuidar dessa gente, que é amparar aqueles que estão sofrendo, que é ajudar aqueles que precisam. Por isso o Senhor está nos encorajando. A sua palavra diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nós devemos buscar forças no Senhor, assim como ele estava falando aqui com Josué, que ele estaria acompanhando Josué, que ele estaria confortando Josué, que ele estaria fortalecendo Josué. É o Senhor que vai nos fortalecer. Às vezes, quando nós estamos diante de uma grande missão, nós nos sentimos incapazes, nós nos sentimos sem uma habilidade, sem uma capacidade para seguir adiante e cumprir aquele propósito, porque é um propósito muito grande, é um propósito imenso, é um propósito desafiador, mas o Senhor está nos chamando para trazermos essa missão, trazermos a responsabilidade dessa missão e continuarmos em frente, para glorificar o seu nome, para agir em favor do nosso próximo e assim exaltar e glorificar o nome do Senhor. Então, nós devemos fortalecer-nos no Senhor. É interessante também, eu gostaria de destacar, irmãos,
que tudo isso que nós estamos vivenciando, nós, é claro, podemos tirar lições também para as nossas vidas. Nós podemos perceber o quanto que a união do povo de Deus, o quanto que a união da igreja, juntamente ali com o corpo de Cristo e até pessoas de fora da igreja, pode realizar. A obra que foi realizada aqui foi muito grande. Se a gente olhar os números estatísticos que depois até mesmo os irmãos vão passar para vocês, os irmãos vão ver a quantidade de pessoas que foram beneficiadas em um curto período de tempo, a quantidade de pessoas que foram amparadas, a quantidade de pessoas que foram assistidas, são números estratosféricos, não porque nós fizemos pela nossa capacidade, mas foi o Senhor que nos capacitou. Então nós podemos perceber que quando nós nos unimos diante de um propósito, nós podemos realizar grandes coisas. Nós podemos fazer algo ou realizar algo extraordinário, assim como o Senhor nos prometeu que Ele realizaria. Então que nós possamos, acima de tudo, aprender essa lição diante do quadro que nós estamos vivendo. Devemos continuar unidos, devemos continuar caminhando juntos, porque a cada dia, através das nossas ações, nós estaremos impactando o mundo, nós estaremos impactando a nossa sociedade. E ele falou aqui, no final desse versículo 9, falou a Josué, que ele estaria com Josué por onde ele andar. Foi essa promessa também que Jesus nos fez, que estaria conosco até a consumação dos séculos, porque Ele é o Deus Emanuel, e nós devemos acreditar nessa promessa. Por isso, nós não precisamos temer diante desse grande desafio que temos pela frente, que nós possamos buscar a coragem do Senhor, que nós possamos buscar a força do Senhor e que possamos ter a certeza de que Ele é o Deus Emanuel que estará conosco diante desse desafio e diante de qualquer outro desafio que nós possamos ter pela frente. Que a graça do Senhor esteja sobre as nossas vidas e que nós possamos estar sempre glorificando o nome do nosso Deus.